diz nosso Senhor aos seus discípulos naquela época, e em primeiro lugar aos seus apóstolos: vós sois a luz do mundo, dizendo que eles são também o sal da terra. Alguém poderia dizer, muito bem, nosso Senhor então dirige a eles, e somente a eles, estas palavras? Não, a eles e a nós também. Na verdade, esta frase se aplica a todo verdadeiro discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo verdadeiro discípulo irradia a luz que vem do próprio Cristo. De fato, caros fiéis, nós somos efetivamente a luz do mundo quando irradiamos a luz da verdade. Para ir bem direto ao ponto, a verdade devemos possuí-la, amá-la, praticá-la, viver dela, ser uma só coisa com ela. Como é que nós irradiamos a verdade? Olha, é bem simples, é bem prático, bem ao alcance de todos nós. Nós a irradiamos pelo ensino e pelo testemunho, por aquilo que dizemos e por aquilo que vivemos, por palavras, mas também pela prática. Pelo bom exemplo, quero dizer. Mas o que é verdade, sem entrar aqui numa reflexão puramente metafísica, filosófica, lembrando inclusive aquilo que disse o procurador romano, Pôncio Pilatos, perguntando para Jesus: mas o que é verdade? Ora, sem muita complicação, vamos nos lembrar de que a verdade é, em primeiro lugar, o próprio Deus. Verdade total, absoluta, eterna, imutável, como o próprio Deus. Deus é eterno, absoluto, imutável. Logo, a verdade que coincide com o seu ser deve ter estas características também, essas notas. Portanto, a verdade que é Deus é absoluta, eterna, imutável e total. Quando falamos, por exemplo, da soma de todas as verdades simplesmente que há. O Cristo, reparem bem, por falar nisso, o Cristo afirmando ser a verdade, lembram-se disso? Quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. O Cristo afirmando isso, afirmando ser a verdade, afirma ao mesmo tempo a sua própria divindade. Porque, lembro mais uma vez, pela enésima vez, e nunca me canso, Deus, sendo simples e absolutamente simples, Ele é o que tem. Deus é o atributo que tem. Se Deus tem verdade, Ele é a verdade que tem. Por isso é que Ele pode dizer e diz, porque de fato corresponde à realidade. Ele é a verdade que tem. Verdade total, absoluta, eterna e imutável. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo diz ser a verdade, Ele diz: eu sou Deus. Então pronto, começamos já numa base boa. A verdade é, em primeiro lugar, alguém que existe desde sempre, para sempre. Deus é a verdade perfeita, eterna, imutável. E, sendo Ele a verdade, sendo o Filho de Deus, Deus com o Pai e o Espírito Santo, sendo Ele Deus e, portanto, a verdade, sua doutrina, a doutrina autêntica de nosso Senhor Jesus Cristo, sim, o Verbo encarnado, é também verdade eterna, perene, imutável, universal. Reparem, caros fiéis, quero aqui destacar algo que normalmente deveríamos conhecer muito bem. A doutrina de Cristo não é uma doutrina como outras. A doutrina de Cristo não é uma elaboração humana, como tantos dizem, até pretensamente teólogos. Não é uma elaboração humana. A doutrina de Cristo é a doutrina celeste que Ele veio nos comunicar. Quero lembrar, inclusive, aqui as palavras do apóstolo Pedro, quando foi colocado à prova, juntamente com os outros apóstolos. Lembram-se? Nós encontramos o fato narrado ali, no capítulo 6 do Evangelho segundo João, quando o nosso Senhor repete a saciedade que a sua carne é verdadeira comida, o seu sangue é verdadeira bebida. Quanta gente vai embora? E ele continua dizendo a verdade, porque afinal de contas, ele veio dar testemunho da verdade. Ele disse isso. São palavras mesmo literais, afirmação literal. Eu vim dar testemunho da verdade, e quem é da verdade escuta a minha voz.
Enquanto muitos vão embora, os apóstolos permanecem para ver o que vai acontecer. Então, eis que nosso Senhor coloca, naquele momento derradeiro, a todos numa prova única, dizendo assim: vocês, o que vocês vão fazer? Vão embora também? Aí Pedro então se adianta, ele tem uma posição de proeminência do grupo, ele dá um passo à frente e diz: Senhor, a quem iríamos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos e seguimos crendo que tu és o Filho de Deus, aquele que devia vir a este mundo, o Messias. Tu tens palavras de vida eterna. Que eu não me esqueça de uma outra coisa importante com relação à vontade de Deus. Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos conheçam a verdade. Por isso disse aos apóstolos, por isso nosso Senhor Jesus Cristo disse aos apóstolos, instantes antes da sua ascensão aos céus: ide a todas as nações e ensinai tudo o que vos disse. Que todos, absolutamente todos na face da terra, em todos os tempos, até o final dos tempos, tenham acesso ao conhecimento desta verdade, porque sim, Deus quer que todos cheguem ao conhecimento dela. Não é um conhecimento reservado a poucos iniciados, não. A missão primeira, caros fiéis, dos apóstolos é ensinar a verdade toda inteira, aquela mesma que receberam de nosso Senhor e também do Espírito Santo. Missão deles e de seus legítimos sucessores. Por isso o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, e é epístola para nós isso hoje. Ele diz: Timóteo, prega a palavra, insiste a tempo e fora do tempo, refuta, ameaça, exorta, com muita paciência e preocupação em instruir. Não é dizer uma coisa aqui, outra ali, se incomoda um pouco, eu não vou dizer. Não. A coisa é tão grave que precisa ser dita com muita insistência, com muita sabedoria, com muita coragem, com muito heroísmo muitas vezes, entendem? Mas sobretudo com absoluta caridade. Porque verdade e caridade são duas coisas que vão de mãos dadas. E ainda, diz o apóstolo, permanece sempre vigilante, Timóteo. Suporta a aprovação, estamos falando disso, não é verdade? Suporta a aprovação, trabalha em difundir o Evangelho, cumpre fielmente o teu ofício. Coragem, meu caro, porque eu fui fiel até aqui, minha vida chega ao seu termo. Combati um bom combate, guardei a fé, agora só me resta receber a coroa que o justo juiz tem destinada para mim e para todos aqueles que permaneceram fiéis também. E ele diz algo muito importante, absolutamente profético, que diz respeito de maneira bem particular aos tempos atuais. Entendam e reconheçam isso aqui também na epístola. Olha o que diz o apóstolo: porque virá um tempo em que os homens não mais suportarão a sã doutrina, não vão gostar mais dela, mas ao sabor das paixões colecionarão mestres para si, desviando o ouvido da verdade. Mestres, portanto, que não conduzem a verdade de fato, mas ao seu contrário, a fim de se voltarem para as fábulas. O que são fábulas? De uma maneira bem resumida nesse contexto, são falsas doutrinas da salvação, porque há muitas doutrinas que se afirmam ou que se apresentam como doutrinas de salvação, mas se não for aquela de nosso Senhor, pior do que isso, se opuserem, nem que seja num ponto, a doutrina verdadeira da salvação que o Cristo nos traz, então é pura fábula, ela já está manchada. Apóstolos, bispos, doutores da igreja, doutores e padres da igreja, os padres, como cooperadores de primeira linha da ordem episcopal, temos nós todos, em primeiro lugar, o dever de espalhar a sã doutrina e combater o erro, custe o que custar, por amor, sustentando duro combate pela verdade, que é preciso defender a verdade e propagar integralmente por toda a parte, como mandou o nosso Senhor. Reparem que, antes de nosso Senhor subir aos céus, dá ordens muito graves que se apresentam como que um testamento. Olha, o testamento de uma pessoa que se vai, ele merece muita consideração e muita atenção. Toda e qualquer palavra de nosso Senhor tem um peso enorme, infinito, mas essas palavras são um verdadeiro testamento. Ide a todas as nações, ensinai tudo o que vos disse. É grave, é urgente, porque disso depende
a comunhão das pessoas com Deus, a união das pessoas com Deus e, portanto, como consequência, desdobramento disso, a salvação. Mas que o ensino da doutrina sagrada, caros fiéis, seja sempre absolutamente expressão de amor a Deus e ao próximo. Expressão, portanto, de autêntica caridade. Vou dizer uma coisa bem prática, já tirando consequências dessa última afirmação. Omitir, prestem bem atenção, omitir o ensino integral da verdade, quando podemos fazê-lo, é certamente faltar com a caridade. Eu conheço a verdade, eu a recebi gratuitamente, sem mérito meu, eu a recebi, alguém ali não a conhece, sou chamado a amar essa pessoa porque devo amar o próximo, seja ele quem for, e não vou dizer a ele aquilo que eu sei ser importante. Que omissão culpável é essa? Falta no âmbito da caridade. Omitir o ensino integral da verdade quando devemos fazê-lo. Aqui a questão de dever é certamente faltar com a justiça. Penso, por exemplo, no meu caso, eu tenho por dever, de acordo com o exercício do meu ministério sacerdotal, o dever de dizer a verdade. Se não fizer, é omissão grave no âmbito da justiça. Voltando para a caridade, não nos esqueçamos, caros fiéis, que dentre as obras de misericórdia espiritual, encontramos as seguintes duas, são 7, não é? Mas duas, vejam, dizem o seguinte: corrigir os que erram, depois, ensinar a verdade aos que a desconhecem. Opa, trata-se aqui de obras de misericórdia de primeira linha. Deixa eu falar do meu santo padroeiro de congregação, São Vicente de Paulo, escreveu, ensinou, dizia: a caridade é inventiva até o infinito. A caridade de fato nos anima, nos impulsiona, nos leva a encontrar e colocar em prática a melhor maneira de ensinar a verdade, como um bom professor. Explico de um jeito, não entendeu, vou explicar de outro, não entendeu, vou desenhar. A caridade nos impulsiona sempre a encontrar a didática mais adaptada às pessoas e às diversas circunstâncias. As pessoas e as diversas circunstâncias, porque é muito variável. Sem atenção, sem excluir ninguém, nem mutilar a verdade. Não, eu não vou dizer isso aqui, eu não vou dizer isso aqui que é para me incomodar. Eu não vou dizer isso aqui porque com certeza não vai entender. Não. Quando nosso Senhor diz que devemos propagar a verdade toda inteira a todos os povos, não faz reservas, não há nenhuma reserva. Então, de novo, sem excluir ninguém, nem mutilar a verdade. Que nenhum iota, para utilizar uma expressão do Evangelho, que nenhum iota, nenhum sinal seja culpavelmente omitido. Um santo disse: existe uma graça particular na profissão integral da fé. Também, caros fiéis, nessa sua expressão tão sublime, a do ensino integral da verdade, a caridade deve ser inventiva, como em tudo. Como foi maravilhosamente, por exemplo, na vida e no apostolado de São Francisco de Sales e de Dom Bosco, que se inspirou muito na sua ação apostólica. São Francisco de Sales era amigo, grande amigo, sobrenaturalmente falando, de São Vicente de Paulo. E Dom Bosco se inspirou tanto na obra de evangelização dos leigos e de conversão daqueles que tinham abraçado a heresia na Suíça. Ele fez um trabalho tão maravilhoso que inspirou de tal maneira Dom Bosco, a ponto dos discípulos ou filhos de Dom Bosco chamarem-se salesianos. Como foram criativos e inventivos e geniais, porque inspirados por Deus e entraram nessa sintonia fina da inspiração de Deus, dessa genialidade de pedagogia e didática, que arrancou centenas de milhares de pessoas do erro e da perdição. É absolutamente lamentável, caros fiéis, quando desertamos do posto da missão de ensinar a verdade toda inteira. Por exemplo, porque estimamos que tal pessoa nunca poderia compreender tal e tal ponto dessa doutrina. Permitam que eu fale algo doméstico, algo da minha congregação. O venerável padre Jean Léon Lebrevaux, fundador da nossa congregação, ele se dedicava, por exemplo, à catequese daqueles
que não eram atingidos pelo zelo ordinário das paróquias. Às vezes havia aquele jovem que tinha dificuldade mesmo de entender, e não sabemos quais são os fatores hoje, não é, que complicam o processo de aprendizado. Ele chegou a acompanhar o jovem durante 3 anos com toda a paciência, com toda a dificuldade de aprendizado que ele tinha, com toda a paciência, durante 3 anos. Mas para que isso? Já faz a primeira comunhão logo? Eu falei, não, calma, por que a pressa? Se eu puder fazer com que ele entenda e ame, eu vou fazer. Leve o tempo que levar. E vou encontrar meios para isso, e a didática e a pedagogia, veja que isso está no gene da minha congregação. De novo, repito, é absolutamente lamentável quando desertamos do posto, da missão de ensinar a verdade toda inteira, por exemplo, porque estimamos que tal pessoa nunca poderia compreender tal e tal ponto da sã doutrina. Quem somos nós? Na minha opinião, falta empenho, falta oração, falta genialidade, falta um pouco mais de empenho, de fervor de zelo. É só isso. Sejamos com a ajuda de Deus, é claro, caros fiéis, sempre fiéis ao ensino da sã doutrina. Sã doutrina quer dizer o quê? Doutrina celeste sem mistura de erros, sem contaminações. Sã, sadia, sem enfermidade, sem contaminações. De coisas estranhas, de erros, de equívocos. Verdadeira doutrina de Deus, doutrina perene, portanto, como a gente já considerou, doutrina de Cristo, doutrina da sua Santa Igreja, que forma como a cabeça um só corpo. Igreja que recebeu de Deus autoridade para levar este ensino sem falhas, sem erros, sem mistura de erros, a todos, até o final dos tempos. Trata-se, portanto, da fé católica, caros fiéis, que desde o início é transmitida, ensinada sempre no mesmo sentido, pelo magistério, pelos padres e doutores da igreja. Aquilo que sempre foi ensinado, e no mesmo sentido, por todos, desde o início. Os fiéis a recebem com amor, e cada um segundo a sua condição a propaga. Por exemplo, exemplos assim, cotidianos. Os pais com relação aos filhos. Como é bonito ver aquela simples e tão eficaz evangelização de pais amorosos que querem que os filhos conheçam e vivam a verdade eterna. Os catequistas com relação aos seus alunos. Só estou dando exemplos. Caridade para com o próximo, não é isso? Mas caridade para consigo mesmo também, caros fiéis. A verdade é para nós também. Não é simplesmente algo que recebemos para entregar a outros, é algo que recebemos para nosso proveito pessoal, já nosso em primeiro lugar. Acolhemos a verdade, aliás, em primeiro lugar para benefício pessoal, sim, para vivê-la, viver dela, integrá-la completamente às nossas vidas. Para termos comunhão com Deus, união com Deus, salvação, paz e alegria que só o céu pode trazer. E assim, irradiá-la. O que? A verdade, irradiá-la com a força do exemplo que arrasta, que eleva, que anima, fazendo de nós efetivamente luz do mundo e sal da terra. Sal da terra e luz do mundo. Eu peço a Nossa Senhora que nos ajude, a Nossa Senhora do Rosário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.